Presidente, colegas parlamentares, internautas e telespectadores que nos acompanham. Começo dirigindo minha solidariedade ao companheiro Lula pela partida da querida Marisa. Que Deus os conforte nesse difícil momento de perda e de dor. A eleição da presidência e mesa diretora da Câmara dos Deputados é um fato político cuja importância e significado extrapolam o âmbito desta instituição, especialmente no atual momento. Não é apenas mais uma eleição para a sucessão dos que compõem o núcleo central de poder da Casa, pois, considerando-se a atual conjuntura política e os arranjos políticos que estão na base desta disputa, demonstram as verdadeiras intenções e os reais interesses dos que se juntaram em blocos parapartidários para apoiar determinadas candidaturas. Porém, não conseguem esconder as contradições e incoerências em relação aos acontecimentos políticos do passado recente e que determinam a realidade atual, marcada pelas consequências de um golpe parlamentar que feriu de morte nossa democracia e que pariu um governo ilegítimo, cujas políticas ameaçam as valiosas conquistas do povo brasileiro em relação aos seus direitos fundamentais. Os resultados previsíveis desta disputa, fruto das alianças que se costuraram nos últimos dias, levarão os partidos políticos e suas respectivas bancadas à situação contraditória em relação àquela que se seguiu ao golpe de 17 de abril de 2016, salvo poucas e honrosas exceções. O que se delineia nesta votação de agora é a dificuldade de identificar quem votou contra ou a favor do golpe que levou ao impeachment da Presidente da República. Tais são as incoerências e contradições que marcam esse processo. Seus resultados não nos permitirão identificar quem é governo ou oposição, ou seja, quem é contra ou a favor do povo nesta casa. É disso, pois, de que se trata aqui. E o PSOL se opõe a essa farsa e denuncia mais um golpe que se trama aqui contra a população brasileira. Daí a razão da candidatura do PSOL à presidência desta casa, sustentada numa proposta que expressa seus reais e inegociáveis compromissos com os interesses do povo e com a construção de um projeto de nação livre e soberana. Antes do lançamento da nossa candidatura, o PSOL procurou outros partidos na tentativa de construir uma candidatura do campo progressista, que não só disputaria a presidência, mas também aglutinaria forças políticas para resistir ao retrocesso que o governo Temer promove com suas políticas recessivas e que comprometem o futuro do país. No entanto, isso não se viabilizou, porque a proposta que se discutiu implicava uma concessão inaceitável para o PSOL, ou seja, a parte do bloco que se formaria apoiaria um candidato do campo político que deu sustentação ao golpe parlamentar, que afastou a Presidente da República, e isso é intolerável. Portanto, é preciso deixar claro para a sociedade o que acontece aqui nestas eleições. Parte dos que integram o bloco de oposição que se formou não o fazem para combater as candidaturas ligadas ao governo ilegítimo de Michel Temer. Embora usem uma retórica que esconde a real intenção dessas forças
que é de ocupar cargos nessa mesa diretora para continuar a serviço de um governo cujas políticas ferem direitos sociais e conquistas valiosas do povo brasileiro, ao mesmo tempo em que os outros partidos que compõem o referido bloco aceitam passivamente a posição contraditória e incoerente dessas forças, contribuindo assim para fortalecer candidaturas alinhadas com o atraso e o retrocesso político que o Brasil vive hoje. Em clara oposição a tudo isso, o PSOL apresenta sua candidatura à presidência da Câmara e submete à decisão soberana dos senhores e senhoras parlamentares não apenas uma candidatura, mas sim uma proposta consubstanciada nos seguintes compromissos: respeitar os movimentos e manifestações que comparecem à Câmara e querem ser ouvidos pelos deputados e deputadas, cumprir plenamente o regimento interno da Casa e respeitar as decisões da maioria, garantindo o direito das minorias, sem manipulação ao interpretá-lo, reveladora de mesquinhos interesses políticos e econômicos. Defender uma reforma política capaz de coibir a colonização dos partidos e mandatos por grupos econômicos e corrigir distorções do sistema político vigente. Senhor presidente, senhores parlamentares, outros itens que se seguem é garantir transparência, ampliar e aprofundar o diálogo com a sociedade, ser receptivo ao controle social, não servir aos interesses corporativos dos parlamentares, em respeito à função institucional republicana da Câmara dos Deputados, valorizar o elevado compromisso ético-político desta instituição, atuar programaticamente na Câmara, com pautas estabelecidas de acordo com o interesse da sociedade, resgatar a dignidade da Casa do Povo, onde a cidadania tenha livre acesso e não seja enxotada nem discriminada, acolher as propostas de entidades comprometidas com um parlamento livre, aberto, plural e democrático, mobilizar a Câmara na luta por direta já, como condição necessária para devolver a soberania ao povo, defender uma Câmara fiscalizadora, diversificada nos temas que integram sua agenda e que contribua efetivamente para a formulação de políticas públicas. Senhor presidente, senhores parlamentares, abrir a Câmara ao debate de temas como equidade de gênero e raça, atenta aos acordos internacionais de que o Brasil é signatário, defendendo a laicidade do Estado democrático de direito e o respeito à diversidade. Senhoras, senhores deputados, telespectadores e internautas, esses pontos estão devidamente detalhados na plataforma da candidatura do PSOL para conhecimento e avaliação de vossas excelências. Espero que atentem para esta proposta e avaliem o significado político e histórico se esta Casa eleger a primeira mulher sua presidente. Concluo garantindo aos senhores que, assumindo a presidência da Casa, em nome do Partido Socialismo e Liberdade, estaremos a serviço do povo brasileiro, a serviço da democracia, a serviço da cidadania plena do povo sofrido que está sendo vítima de um governo golpista que está comprometendo, inclusive, o futuro da nação pelos próximos 20 anos. Conto com a confiança e o voto de vossas excelências para que possamos, de fato, tirar essa mancha que a Câmara mantém e contém, que é excluir mais da metade da população brasileira no momento de escolher aquele ou aquela a presidir os trabalhos da Câmara dos Deputados como a única e a principal instituição que de fato representa o povo brasileiro. Agradeço a atenção de todos, espero que contemplem e avaliem a decisão de voto que darão daqui a pouco. Obrigado, senhor presidente.